Dinheiro existe, linhas de crédito também. Então, por que que tantos produtores rurais ainda encontram dificuldades para conseguir um financiamento? Será que falta dinheiro ou falta informação? Eu sou Raquel Araújo e esse é o Maranhão Agrocast, conversas que cultivam o futuro do agro. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que pode transformar a realidade das propriedades rurais, o acesso ao crédito rural. Nós vamos entender quem pode acessar, quais são os principais desafios e como se preparar para investir com segurança. Para essa conversa, eu recebo aqui duas pessoas que acompanham esse processo bem de perto. Eu estou aqui com a Ivone Rodrigues, ela é nossa supervisora de campo do Senar Maranhão, atua no programa CNA Fiagro, aproximando produtores rurais das oportunidades de crédito e investimento. Também estou aqui com o Francisco Kennedy Kinderé. Ele é agente de crédito credenciado ao Sebrae Maranhão e orienta pequenos negócios e produtores rurais no acesso às linhas de financiamento. Sejam muito bem-vindos ao Maranhão Agrocast. Nós estamos aqui nessa primeira temporada, né, do Maranhão Agrocast, que está sendo gravado aqui na 56ª edição da Expo Imp em Imperatriz. E eu já vou começar aqui trazendo para vocês uma pergunta que eu quero que vocês dois respondam, tá? Quando um produtor fala, não consigo crédito, qual costuma ser o verdadeiro problema, Ivone? Bem, Raquel, o primeiro problema que a gente observa é a documentação da terra. Falta a organização dos documentos para que tenha essa primeira partida. Ou então também um planejamento prévio do que qual é a sua real necessidade para procurar uma linha de crédito específica para o seu problema. E na sua experiência? Eu concordo com ela porque a maioria dos produtores eles precisam estar bem organizados para conseguir crédito. Isso tem a ver com levantamento de documentação e principalmente porque eles esbarram na burocracia. Os bancos eles oferecem muitas linhas de créditos que vêm embasadas por incentivos fiscais e incentivos governamentais. E quando se trata de dinheiro governamental, a burocracia aumenta e as exigências aumentam mais. Então aí os produtores precisam se preparar, se organizando e levantando toda a documentação corretamente para conseguir o financiamento. Ivone, geralmente a gente ouve muitos produtores dizendo assim, não, principalmente quando é pequeno produtor, não, acesso ao crédito rural é um negócio muito difícil, praticamente impossível, não é para mim. Isso é mito ou é verdade? Isso é mito. Existe hoje várias linhas de crédito rural disponível para pequeno, médio e grande produtor. Então, hoje, por exemplo, nós temos o CNA Fiagro, que ele foi feito exclusivamente para produtores atendidos pela ATEG. Então, hoje é algo muito possível, só precisa, como a gente estava conversando, de organização de documentos. E o Fiagro hoje ele é menos burocrático do que outras linhas, então é sim possível conseguir. Então, ela citou aqui o CNA Fiagro, que é uma linha de crédito que foi criada pela CNA, né, principalmente para produtores assistidos pela ATEG, que é a assistência técnica e gerencial ofertada pelo Senar Maranhão. Mas também quem não é produtor assistido, Kennedy, também pode ter acesso, né? Quem é assistido pode ter acesso ao CNA Fiagro e a outras linhas de crédito. E quem não é assistido, que caminhos pode percorrer para conseguir? Existem diversas linhas de crédito que estão disponibilizadas ao produtor. Quando se trata, por exemplo, das propriedades de pequeno porte e da agricultura familiar, nós podemos falar do Pronaf, que é um programa que possui diversas linhas de crédito para diversos tipos de empreendimentos rurais. Inclusive tem o Pronaf Mulher, que é uma novidade que apoia aí as produtoras rurais da agricultura familiar e de pequeno porte. Para os produtores que nós chamamos de propriedade de médio porte, nós temos o Pronamp, que é voltado para a área rural, e os grandes proprietários de empreendimentos rurais também podem, esses conseguem acessar mais facilmente, porque eles já têm uma estrutura e uma assessoria que os ajuda para conseguir acessar esse financiamento, são aqueles que estão ligados ao Plano Safra. Então, existe financiamento, linhas de crédito para todo tipo de produtor rural. Então, eu já vou pegar aqui o gancho da tua resposta para a gente falar sobre perfil, né? Porque eu estou entendendo que a gente deve procurar, então, qual é o perfil de cada linha. Eu estou certa? Sim. Então,
me falem assim um pouquinho sobre que perfis seriam ideais para um produtor que hoje busca crédito. O primeiro passo que o produtor deve fazer é identificar qual é a sua necessidade. Se é um financiamento para custeio da produção, tipo comprar insumos agrícolas, ou se é um financiamento para aquisição de equipamentos, máquinas e equipamentos agrícolas, ou se é um financiamento para industrialização, quero industrializar, beneficiar minhas commodities agrícolas. Quando ele define esse tipo de necessidade, é aí quando ele vai buscar o tipo certo de financiamento para cada necessidade. Porque cada financiamento ele oferece condições diferenciadas, inclusive o que nós chamamos de tempo de carência. Por exemplo, quando um produtor ele busca um financiamento para aquisição de equipamento, normalmente os bancos que possuem aí o fomento governamental, eles oferecem o tempo de carência, que é aquele tempo para começar a pagar o financiamento, o que ajuda muito o produtor rural no fortalecimento do negócio agrícola. Ivone, a gente pode dizer assim, que esse caminho, né, todo que o Kennedy acabou de descrever, os produtores assistidos pela TEG, eles contam com o apoio do técnico de campo também nessa análise. Exatamente. Por exemplo, o CNA Fiagro são exclusivamente para produtores que são atendidos pela TEG. Então, quando a gente tem um acompanhamento técnico, fica muito mais fácil criar esse perfil e saber exatamente, porque a gente faz o quê? Um planejamento das propriedades assistidas pela assistência técnica. Então, a gente tem exatamente noção de qual é a gente traça um planejamento, sabe quais são as necessidades e assim fica muito fácil identificar qual é a linha que o produtor vai precisar seguir para ele alcançar esses objetivos e aumentar a renda, né? Que é isso que a gente busca quando a gente oferece uma linha de crédito ao produtor, que ele consiga gerar renda com isso. Certo. Será que a gente conseguiria elencar 3 ou 4 erros mais comuns na hora de buscar um crédito rural? Bem, o primeiro eu posso dizer que tem que estar claro muito o objetivo, como a gente já vem discutindo, e aplicar exatamente o recurso adquirido, tem que aplicar exatamente naquilo que foi programado, né? Isso, dos primeiros. Acontece muito de o produtor pedir um financiamento para custear a produção, aí aparece uma caminhonete lá na propriedade. Isso quer dizer que ele pegou o dinheiro que ele deveria investir na produção e compra a caminhonete, ou compra um veículo, ou uma moto, ou qualquer outra coisa. Então, um dos principais erros é desviar o objetivo do financiamento. Porque quando desvia o objetivo do financiamento, ele não projeta e não consegue fazer a produção aumentar. Aí o que acontece? Chega o momento de pagar o financiamento, que é aquele tempo de carência que eu fiz, e é muito comum acontecer. O produtor refinancia o financiamento que ele já tinha para empurrar para frente e aí conseguir fazer os pagamentos, porque ele comete esse erro básico. Ou seja, transformou um investimento em uma nova dívida. Isso, exatamente. Tem mais algum erro que vocês acham que é importante a gente destacar? Bem, o que a gente observa dentro da ATEC, que é um dos principais critérios que a gente utiliza, é a capacidade de pagamento. Então, o produtor ele tem que estar muito ciente o quanto que ele é possível pagar de acordo com a sua renda anual, que no FIAGRO a gente leva em consideração que é a margem bruta anual desse produtor. Então, tem que ser com base na sua margem bruta para saber a capacidade de pagamento desse financiamento. Para quê? Porque o objetivo não é endividar o produtor, o objetivo é criar crédito para que ele consiga desenvolver sua atividade. Então, sempre tem que ter esse cuidado de observar quais números da propriedade, números econômicos e produtivos, para garantir que esse produtor não crie uma nova dívida. O que leva ao primeiro passo, na verdade, antes de buscar qualquer financiamento. O produtor precisa estar organizado no seu planejamento e no seu controle financeiro. Para ele saber a sua capacidade de pagamento, ele precisa saber exatamente quanto que a produção está faturando, quais são os seus custos e os seus gastos. Então, ele precisa realmente entender
como é que está o seu fluxo financeiro. E o produtor só vai conseguir fazer isso se ele fizer uma organização financeira, um controle financeiro, que é o levantamento de todos os custos e despesas da propriedade e quanto que ele está realmente lucrando em cima do que ele está vendendo. Aí, quando ele fizer isso, ele vai saber exatamente, eu gastei tanto, eu vendi tanto, eu tenho tanto de lucro. A minha capacidade de pagamento é tal, ok? Certo, então já que você já antecipou até um pedido que eu ia fazer da gente dar passos práticos, primeiro passo, pelo que eu entendi, é fazer um diagnóstico, um levantamento da situação da propriedade. Isso mesmo, organização financeira e controle financeiro da propriedade. E organização documental também. E organização documental. Segundo passo. Segundo passo, ter o planejamento de onde será investido esse dinheiro para que tenha retorno e a capacidade de pagamento no prazo estipulado dentro do que foi programado do crédito rural. Ok, então organização documental, econômica, planejamento. E o terceiro passo é elaborar o projeto técnico, tá? Todo produtor, para conseguir financiamento, ele precisa elaborar o projeto técnico para adquirir o financiamento. Normalmente, os bancos, de uma maneira geral, eles cobram esse projeto de financiamento que é feito com um projetista. Os bancos, como o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, da Amazônia e outros bancos, eles já possuem os seus projetistas cadastrados, que são selecionados por um sistema de rodízio, e normalmente o produtor ele precisa buscar o projetista para que o projetista elabore esse projeto, para ele apresentar esse projeto para a instituição bancária conseguir liberar o financiamento para ele. E aí o banco ele vai cobrar 3 coisas para oferecer crédito, né? O primeiro é relacionamento, então não adianta o produtor ir num banco que ele nunca nem apareceu por lá. Então ele tem que ter conta, tem que ter investimento, relacionamento naquele banco. O segundo, ele vai analisar a capacidade de pagamento, que é o que ela falou tão bem. Então o banco vai analisar isso. Por isso que normalmente ele pede extratos bancários, fluxo de caixa, para saber como é que o produto está faturando. E o terceiro é risco, né? Quanto maior o risco, maiores os juros. Normalmente o banco pede aí o que nós chamamos de garantia para oferecer o financiamento para o produtor, que muitas vezes oferece a própria produção como garantia ou a propriedade ou um veículo ou qualquer outro tipo de bem como garantia. Certo, então eu vou retomar os 3 passos e vou arriscar um quarto, tá? O primeiro passo, organização. O segundo passo, planejamento. O terceiro passo, projeto. E o quarto passo, executar o projeto de acordo com o objetivo. Exatamente. Então, fechamos os 4 passos. E assim, o que eu acho interessante da gente pontuar aqui também, hoje o Senar Maranhão está presente em cerca de 10 mil propriedades assistidas pela ATEG. Né? Então, a gente tem um corpo técnico com mais de 400 técnicos de campo, indo continuamente fazendo atendimento contínuo, né, nessas propriedades. E esses técnicos, eles estão habilitados a orientar a gestão dessa propriedade. Né? Entre essas orientações também está orientar o produtor se é o momento de acessar o financiamento ou não, não é isso, Ivone? E quem não está atendido pela ATEG também pode procurar o SEBRAE, né, para buscar essa orientação. Sim. Só complementar aqui o que ele falou, por exemplo, a gente tem o CNA fiado, né? Diferentemente de outras linhas, a gente não precisa do projetista. Então, por quê? Porque nós já trabalhamos, nós temos nosso corpo técnico que já foi treinado para isso, para auxiliar o produtor. E como ele já vem sendo acompanhado ao longo dos anos, que é muito bom. Então o produtor que tem no mínimo 12 visitas, ele já pode, através do Conecta Produtor, que é um aplicativo que nós temos, que o produtor tem acesso, ele já pode solicitar o crédito. A partir desse momento, o técnico de campo vai lá, que já é assistido por ele, e faz esse pedido, né? Solicita essa solicitação. Então, por que ele veio? Ele veio com a finalidade de menos burocracia, como já foi dito. Então, isso é o que a gente busca para os nossos produtores rurais. Ou seja, 12 visitas, 1 ano de atendimento. Exatamente. Então, a gente já tem, né, 1 ano de conhecimento dessa propriedade, como é que a propriedade funciona, que é justamente o que vai dar essa segurança que o Kennedy comentou. Não é isso? E
Kennedy, que oportunidades o Sebrae traz, né? Você que é agente de crédito credenciado ao Sebrae Maranhão, que oportunidades de orientação o Sebrae traz para esse pequeno produtor que quer acessar crédito? O Sebrae ele oferece diversas soluções tanto para o produtor de pequeno porte quanto da agricultura familiar. Então você pode buscar o Sebrae, que ele vai te oferecer aí soluções como consultorias, palestras, cursos e oficinas, todas voltadas para o agronegócio, tanto na área de produção quanto na área de gestão. Então busque o Sebrae nas suas unidades, aqui na unidade de Imperatriz, e ele também é um parceiro do Senai, então trabalham juntos, né, nessa busca de orientar os produtores rurais. O Sebrae ele também oferece orientação para o planejamento financeiro das propriedades, atendendo também associações e outros produtores dentro da linha de atendimento do Sebrae, que são produtores de micro e pequeno porte, né? Só não podem atender médio e grande porte, que é o público-alvo do Sebrae. Então, busque o Sebrae, que nós temos lá diversas orientações e soluções. Inclusive, aqui no Parque de Exposições, nós estamos com toda uma programação voltada para o produtor rural durante aí os 10 dias da Expoimp. Certo. E assim, além da Expoimp, o Senar e o Sebrae estão juntos em várias feiras agropecuárias, né? Prestando esse atendimento, essa orientação. Então, se você que está nos assistindo participa das feiras agropecuárias, procure o Espaço Juntos pelo Agro, que são espaços, né, onde a gente traz orientação, traz tecnologia, traz esse tipo de orientação, né? Aqui na Expoimp a gente trouxe o CNA Fiagro, a orientação sobre o CNA Fiagro, o Sebrae também está aqui com a gente, né? Então, nacionalmente, Sebrae e Senar são parceiros no programa Juntos pelo Agro. Então, é mais uma oportunidade que você, produtor rural, tem para ter acesso a essas informações, né, que são as feiras agropecuárias. Gente, para encerrar esse nosso bate-papo, eu quero que vocês deixem uma mensagem para quem está nos assistindo. Ivone, eu quero que você diga para quem está aqui assistindo a gente no Maranhão Agrocast, o que o produtor que hoje tem medo de buscar o crédito rural, o que ele pode fazer para que faça isso com responsabilidade? Bem, inicialmente a gente pode procurar nossas instituições, por exemplo, Senai e Sebrae, para orientar esse produtor. Se for um produtor assistido pelo Senar, procure o seu técnico de campo, converse, conheça a sua propriedade em números produtivos para que você consiga ter acesso a um crédito com mais segurança. E você, Kennedy, Eu deixo uma recomendação que sim, é possível conseguir crédito desde que você esteja devidamente organizado, levante a documentação, faça um planejamento financeiro para você obter o crédito que você precisa. Financiamento não é para pagar dívida. Um dos pequenos erros que o produtor e todo empresário comete é achar que eu preciso pagar conta e eu vou atrás de financiamento. Na verdade, buscar o financiamento para pagar conta é a última estratégia. Você pode adotar diversas outras estratégias, como liquidar os ativos, fazer um acordo com fornecedores ou mesmo com os clientes para conseguir estourar estoque, para não ficar dependendo do financiamento. Financiamento serve para fazer investimento, para crescer a produção, para aumentar o negócio e aumentar as estruturas. Esse é o principal objetivo do financiamento. E sim, é possível porque existem diversas linhas de crédito para você, produtor rural. Ótimo. Então, hoje nós entendemos que crédito rural não é uma questão de dinheiro, né? É uma ferramenta de desenvolvimento que exige planejamento, informação e boas decisões, né? Decisões fundamentadas principalmente em dados. Então, Ivone, muito obrigada por aceitar o convite. Kennedy, também te agradeço por estar aqui com a gente nesse bate-papo. Obrigado. Eu tenho certeza, né, que essa conversa vai ajudar muitos produtores que estão nos assistindo, vai ajudar, pelo menos, a dar os primeiros passos, né? Então, foi um prazer receber vocês aqui no Maranhão Agrocast. Assim, a gente está terminando mais um episódio do nosso podcast. Se você gostou dessa conversa, aproveite para conhecer todos os episódios dessa nossa primeira temporada, gravada aqui na 56ª Expoimp em Imperatriz. Os programas completos, eles estão disponíveis no nosso canal no YouTube, e os melhores cortes, os bastidores e os conteúdos exclusivos
você vai acompanhar no Instagram, @FaemaSenarMA. Compartilhe também esse episódio com quem pode se beneficiar com essas informações. E procure o Senar, o Sebrae, nas feiras ou então na internet. Você pode procurar, que as informações estão lá disponíveis para você que quer fazer o seu investimento com responsabilidade e segurança. Eu sou Raquel Araújo e eu espero você na nossa próxima conversa. Até lá!